Olá, pessoal! Então vamos dar continuidade nas nossas técnicas. E o próximo procedimento que a gente vai ver não é um procedimento invasivo, como a gente viu anteriormente na teste de glicemia capilar, em partes. Por quê? Tem uma parte dele que é invasiva e outra parte que não é invasiva. Então, por isso que a gente vai considerar como um procedimento, que é a alimentação do paciente. Para vocês acompanharem, tá lá no livro, na página 59, ainda do volume 1, tá? Quando a gente olha assim, essas fotos que eu coloquei aqui para vocês, muita coisa me choca quando a gente pensa de cuidado de enfermagem, porque às vezes, e aí vocês vão ter oportunidade de ter a própria opinião em relação a isso quando vocês estiverem lá no hospital, mas falando do que eu já tive oportunidade de ver, é que às vezes a gente acha que a alimentação não é responsabilidade da enfermagem, que a alimentação é algo básico que o paciente tem que fazer, ou a família faz por ele, ou a gente está tão preocupado com outras técnicas, com outras intervenções relacionadas ao paciente, que acaba negligenciando, essa é a palavra, a alimentação do paciente. E vocês vão ver que é bastante comum terem na instituição pacientes como esse senhor que está aqui, ó, que são pacientes institucionalizados, ou seja, aos cuidados, né, da equipe médica e da equipe de enfermagem dentro de um hospital, nessas condições de subnutrição, ou seja, recebendo menos aporte calórico, né, ou nutritivo, que seria necessário para ele ter uma condição um pouco melhor da sua nutrição. Lembrando que vocês vão ter a matéria, ou já tiveram, eu não vou conseguir acompanhar em que momento vocês estão, mas quando vocês tiverem, vocês verão a importância da nutrição para a recuperação do paciente. Então, uma pessoa doente, se ela não se alimenta adequadamente, o organismo não consegue trabalhar de forma adequada a se recuperar do seu estado grave ou do seu estado ruim de saúde, né? Então, para que o paciente se recupere da sua condição, ele precisa se alimentar adequadamente. Eu coloquei essas 3 cenas porque basicamente é isso que eu vejo em relação à subnutrição no hospital. Olha a condição deste paciente aqui. É um senhor que está não de muita idade, né? Está deitado. Ele tem, pelo que eu entendo aqui, a imobilização de um braço. Então, o membro superior direito dele está imobilizado porque ele tem uma tipóia aqui e também está com um acesso venoso. E mesmo assim, ele ainda está tentando se alimentar. Reparem que a posição da cama não é adequada, né, nesse momento, não é favorável. Então, a cama está baixa e a comida está aqui, toda disposta para ele comer. Percebe-se que é lógico, né, é um retrato, então a gente não consegue saber se ele conseguiu se alimentar com toda esta quantidade de comida, que é uma quantidade calculada para o peso e as necessidades dele, mas eu acredito que ele não tenha conseguido comer tudo, né? Afinal, ele está em uma condição ruim, sem a movimentação adequada do braço, numa posição ruim. Nesse outro caso aqui, o paciente simplesmente cruzou os braços e não conseguiu comer, deixou o alimento do jeito que o alimento chegou. Então tá até tampado, né? Identificado, provavelmente com o nome do paciente, porque normalmente é assim, ou identificado com o nome da dieta e não come, não quer comer. E nesse outro é o senhor que entrou em um estado de subnutrição, porque provavelmente não consegue se alimentar adequadamente. Todos os três casos, eles podem sim estar em uma condição de subnutrição, mesmo estando institucionalizados, que a gente chama. E isso, gente, é igual à negligência para a enfermagem, porque é nosso papel, é dever da enfermagem olhar para o paciente de uma forma geral, ou seja, nosso dever ver a alimentação do paciente. Então, só para a gente relembrar, eu deixei bem destacado a negligência aqui, que é, no caso, ó, o profissional deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Então, por vezes, a gente entra no quarto e vê uma cena dessa, vocês vão ouvir muitos colegas dizendo assim, o paciente não quer comer, o paciente não gostou da comida. Será?
Eu já tive casos, pessoal, de entrar no quarto e o paciente nessa mesma situação aqui, não conseguiu comer, não, aliás, não comeu, né, deixou a comida exatamente do jeito que estava, e eu, ao questionar o paciente por quê, ele falou que ele não estava interessado na comida. E ele fez isso 2 dias. No terceiro dia, eu ainda não estava conformada com isso. Como é que um paciente vai estar dentro do hospital, no meu plantão, e não vai comer? E aí eu procurei saber um pouco melhor o que estava acontecendo. Eu abri, tive a curiosidade de abrir o alimento do paciente, eu vi que vinha carnes com pedaços inteiros de comida. E eu já sabia que o meu paciente tinha uma condição de dentição ruim. Ele não tinha dente na boca e ele também não fazia uso de prótese móvel. Então era um paciente que não se alimentava porque a comida era inadequada para ele, não que ele não tivesse fome, porque às vezes ele tomava o suco, às vezes ia um pouco de arroz. Mas veja, o alimento não estava adequado para a condição do meu paciente. Então, um paciente com a arcada dentária, né, com a dentição prejudicada, não consegue comer uma carne inteira, não consegue comer um arroz e um feijão sem amassar. Então, nós da enfermagem é que temos o dever de olhar essas condições e adequar essas condições ao paciente. É lógico que se a gente tiver o apoio do pessoal do serviço de nutrição, fica bem mais fácil, porque se a gente conseguir contatá-los e dizer, olha, esse paciente é melhor que mande carne branca, que é mais fácil de desfiar, ou carne moída, né? Almôndega que vem amassadinha já, né? Que existe a oportunidade, ao invés de bife, existe a oportunidade de amassar. Se a gente tiver o contato, né? E a oportunidade de fazer essa solicitação ao pessoal da nutrição, ok. Se não, é nosso dever ali, com as condições que temos, adequar à realidade do paciente. Então tá aqui, ó, lá na página 59 do livro tem o profissional de enfermagem, tem a responsabilidade de acompanhar as pessoas de quem cuida, tanto no nível domiciliar como no hospitalar, preparando o ambiente e auxiliando-os durante as suas refeições. Então não é para simplesmente chegar a comida, deixar lá e sair para fazer outras coisas. A hora da comida para o paciente é sagrada. E a gente tem que levar isso como um tratamento para ele, porque é isso que é a refeição. A refeição é uma terapia. Se o paciente não se alimenta adequadamente, não está bem nutrido, ele não vai conseguir se recuperar da sua doença. Então, nós temos que levar isso com bastante responsabilidade, afinal, é da nossa competência a acompanhar o paciente nessas situações. Bom, então, está lá na página 60, a gente tem que notificar as admissões, transferências, altas, óbitos e alterações dietéticas ao serviço de nutrição. Então, se o paciente foi embora hoje na hora do almoço e ele saiu de alta, imediatamente eu tenho que avisar o serviço de nutrição, porque senão o serviço de nutrição vai mandar o café da tarde e o jantar. E uma vez que o serviço de nutrição dispensa o alimento para a unidade, esse alimento não retorna, ele tem que ser jogado fora. Então, fazendo toda essa notificação, né, alertando o serviço, a gente consegue minimizar desperdícios. A mesma coisa na admissão. Às vezes, o paciente foi embora e a serviço de nutrição mandou o café da tarde, mas aquele que internou no leito ao lado, que chegou na hora do almoço, fica sem receber o café da tarde. Por quê? Porque não foi avisado o serviço de nutrição que foi trocado o paciente, que é outro paciente. E aí, sendo outro paciente, é uma nova dieta que vai ser adequada às condições daquele novo paciente. Então, essa comunicação entre o serviço de enfermagem e o serviço de nutrição precisa ser bastante efetiva. Administrar a dieta aos pacientes impossibilitados, então qualquer impossibilidade, gente. O paciente está com uma mão enfaixada, está com a mão direita enfaixada e ele é destro, ou seja, ele tem a mão direita como mão dominante, significa que ele está impossibilitado de se comer. De comer, desculpa. É lógico que ele consegue, talvez, de uma forma mais rudimentar, comer com a mão esquerda, mas ainda assim ele precisa de auxílio. Aquele vô que está na cama deitado e não consegue comer com nenhuma das mãos, muitas vezes não consegue nem se movimentar adequadamente, precisa de ajuda. A criança precisa de ajuda. Um paciente ortopédico que mexe com os braços, que mexe com as pernas, muitas vezes necessita de ajuda. E a gente só vai conseguir ver isso se a gente olhar de perto o nosso paciente.
A gente tem que comunicar solicitações alternativas dos pacientes. Então, veja, se eu sei que meu paciente não tem dentes, eu posso tentar sim solicitar ao serviço de nutrição que mande sopa ao invés de mandar arroz e feijão, porque isso vai facilitar a deglutição do paciente, a mastigação do paciente, afinal ele não tem mastigação. Então é uma situação que eu estou de olho e o serviço de nutrição não. Então eu posso tentar alertar a equipe de nutrição para o ocorrido. Fazer anotação da aceitação ou não da dieta pelo paciente. Não é simplesmente, gente, ver lá a condição, né, que o paciente deixou a bandeja e fingir que aquilo ali é normal ou aceitar que o paciente não quis comer porque a comida do SUS é uma comida ruim. Isso não é mais aceitável para nós da enfermagem. É preciso que a gente olhe mais de perto. Então, o paciente não aceitou o pão ou não aceitou o café com leite, isso tem que ser anotado. Por quê? Porque isso vai ser um acompanhamento da condição clínica do paciente. Então, eu cheguei 19 horas, que é a hora que vocês vão pegar o horário para estágio. E às 19 horas, chegou junto comigo, né, o alimento, veio uma porção de batata, uma porção de arroz, uma porção de feijão e uma porção de carne. E o paciente só comeu a carne, precisa ser anotado que o paciente não aceitou a porção de arroz, a porção de feijão e a porção de batata. E precisa ser anotado desta forma que eu estou falando, bem detalhado, porque se não falar que o paciente aceitou parcial a comida, eu não sei o que ele está comendo. Se o médico for tentar acompanhar a dieta desse paciente, a aceitação de dieta desse paciente pela anotação da enfermagem, a anotação da enfermagem precisa ser consistente em relação a isso. Então, é colocar, olha, o paciente aceitou, aceitação parcial da dieta, é assim que a gente escreve, tá? Aceitação parcial da dieta. O paciente recebeu, ou, né, aceitou toda a porção de carne, deixou porção de arroz, porção de feijão e porção de batata. Aceitou o suco, 180 ml, depende de quanto for vir, né? E aceitou a porção de fruta. Isso é detalhar o que o paciente está comendo, tá? E manter o entrosamento profissional com o serviço de nutrição e dietética. Mais uma vez eu digo, quanto mais proximidade e comunicação efetiva a equipe de enfermagem tiver com a equipe de nutrição, melhor será para o paciente, porque a gente vai conseguir fazer solicitações e provavelmente ser atendido em relação às dietas do paciente, tá? Bom, fatores que favorecem o apetite, tá lá tudo descrito na página 60, gente. Ninguém gosta de comer em um local sujo. Então, se a gente sabe que o horário da dieta é às 20 horas, por que a gente não adianta o banho do paciente para o paciente comer mais tranquilo, comer com maior dignidade, eu até colocaria. Conforto físico e mental, olha lá. Não há necessidade da gente, aliás, não há condições da gente comer em um ambiente sujo, desorganizado, com um monte de gente falando. A comida precisa ter aparência agradável. Se porventura chega o alimento e o alimento chegou de uma forma que ficou todo bagunçado no prato, a enfermagem tem autonomia para pegar o garfo e organizar a comida. Ou, se for possível, dependendo da instituição em que você estiver, fazer uma solicitação de um novo prato. Porque quanto mais bem apresentado está, mais apetite o paciente vai ter. Temperatura tem que estar adequada. Muita gente não gosta de comer comida fria, então por que no hospital a gente vai entuchar comida fria no paciente? Por que eu estou falando isso? Porque se chegou às 19 horas o alimento e o paciente vai sair às 19 horas para uma tomografia, aquele alimento não pode ficar lá até aquele paciente voltar. A gente pode acionar o serviço de nutrição, pedir para a nutrição recolher este alimento, reaquecer e trouxer a hora que o paciente chegar. Então eu falo para o serviço de nutrição, olha, o paciente vai para a tomografia agora e tem previsão para voltar às 20 ou 21. Quando der 20 horas, pode trazer novamente o alimento. Então, o pessoal da nutrição recolhe esse alimento, aquece esse alimento e traz esse alimento aquecido às 20 horas. Ah, professora, pelo amor de Deus, o que você está falando é utopia. Em hospital público não funciona assim. Bom, se no hospital público não existe essa comunicação boa entre a enfermagem e o pessoal de nutrição, não tem problema. Nós da enfermagem vamos deixar lá aquele alimento e a hora que esse paciente chegar, a gente vai atrás de um micro-ondas e vai aquecer a comida para esse paciente.
Isso, gente, é trazer humanidade para o nosso atendimento. Porque se eu não gosto de comer fria, por que eu tenho que obrigar o paciente a comer fria, entende? Então, nós da enfermagem somos criativos e autônomos o suficiente para poder fazer ações que tragam humanidade à nossa atenção, à atenção que a gente dá ao paciente, tá? Então, adequar a preferência do cardápio e o tipo de alimento para a condição do paciente. Parece também, mais uma vez, que eu estou falando bobagens em relação ao SUS. Ah, professora, como é que eu adequo o cardápio do paciente? Sendo que no SUS ou é arroz, ou é feijão, ou é carne. A gente se engana. Se a gente realmente tiver essa comunicação efetiva com o serviço de nutrição, existe muita coisa boa que a gente pode trazer para o nosso paciente. Então, é lógico que não é fácil, gente, não é fácil e pode ser que a gente não consiga de primeira, mas a gente tem que tentar, a gente não pode desistir pelo nosso paciente. Eu posso pedir uma vez para vir carne moída, se no dia seguinte veio bife novamente, e eu sei que meu paciente não tem dente, ele não vai comer, eu vou desfiar a carne para ele tentar comer e eu vou solicitar novamente que não venham pedaços inteiros, até que o serviço de nutrição entenda que é medéfico para o paciente vir uma carne moída e oferecer alimentos com calma e devagar para os pacientes dependentes. Eu sei que a gente está em uma condição na enfermagem em que o número de funcionários muitas vezes não é adequado em relação ao número de pacientes. Então há sim uma sobrecarga de trabalho, eu sei disso. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, mesmo estando, ou melhor, mesmo participando dessa sobrecarga de trabalho, a gente sempre tem que tentar fazer o melhor que a gente tem com o que a gente tem, gente. A gente vê tanto profissional parado mexendo no celular, e esse mesmo profissional parado mexendo no celular diz que não tem tempo para alimentar o paciente. E aí tuxa a comida. Estou dizendo isso porque essa é uma realidade que eu já vi. Pacientes com comida parada na boca de um plantão para o outro. Por quê? Colocaram tudo dentro da boca do paciente, ele não deu conta de mastigar e deglutir e deixou parado na boca. Ninguém higienizou, ninguém viu, ninguém conversou, ninguém fez nada. E o paciente ficou com comida na boca de um dia para o outro. Além de trazer riscos para o paciente em relação à broncoaspiração, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, isso daí é um ato de desumanidade, é uma negligência, mais uma vez, né? Então, o simples ato de alimentar tem que ser olhado, pessoal, com bastante cuidado e bastante humanidade. Use o maior tempo que você tem para isso e use menos tempo para outras coisas desnecessárias, tipo conversar com um colega sobre a atual condição do país. Não é momento. No momento que nós estamos trabalhando, nós somos pagos para trabalhar e só para trabalhar. Então, que a gente saiba administrar bem o tempo para fazer isso adequadamente. Bom, a gente tem que preparar o paciente e o ambiente, né? Então, evitar procedimentos durante as refeições, oferecer uma comadre meia hora antes para evitar odores. Então, um paciente que tem fralda evacuado, é desconfortável para ele estar evacuado, né? Estar sujo e comer. Então, às vezes, a gente não sabe por que o nosso paciente está comendo e está aí a explicação. Higienizar as mãos do paciente. Ah, professora, mas ele não consegue ir até o banheiro. Bom, traga uma bacia, traga um pano úmido, dá seu jeito, a enfermagem é para isso. Só que o paciente tem que comer de mão limpa. Colocar o paciente em posição confortável e, se for para idosos, principalmente, e pacientes pós-operados, a posição de Fowler, que vocês já sabem qual é, porque isso evita que o paciente tenha riscos durante a alimentação dele. Um paciente deitado, ele corre um risco de engasgo ao se alimentar, e o engasgo leva o paciente a fazer broncoaspiração. Broncoaspiração é quando um pedaço de alimento entra em via aérea e vai até o pulmão. Isso pode levar o paciente a ter pneumonia e muitas vezes morre por infecção da pneumonia, porque broncoaspirou um alimento. Então é nosso dever colocar o paciente nesta posição. Salvo, pessoal, se o paciente tem alguma contraindicação médica. Ah, então é um paciente pós-operado, só que ele operou coluna. E o médico que operou a coluna quer que ele fique com o dorso completamente na horizontal, ou seja, decúbito dorsal horizontal, ou seja, a cama completamente reta. Eu vou fazer Fowler para alimentar esse paciente? Certamente que não, porque ele tem uma indicação médica, tá?
A gente precisa desocupar a mesa de cabeceira para colocar só a refeição. Imagina você que legal, coloca a sua comida e ao lado da sua comida tem o shampoo e ao lado do copo de suco tem o óleo Dersane, que foi feita a massagem de conforto, e do lado tem a fralda, e do lado tem o celular e tem o carregador. É muita informação na hora da comida, a hora da comida é a hora da comida, né? Então, higieniza, organiza a mesa, deixa só o alimento, assim como você fosse fazer na sua casa, né? Assim como se a gente fosse fazer dentro de casa. E sempre colocar uma toalha ou um guardanapo para que o paciente tenha a autonomia e a oportunidade de higienizar a boca enquanto se alimenta. Bom, entrando nas terapias nutricionais, então, a gente falou, né, ainda há pouco de uma forma geral dos cuidados que a gente tem que ter, né, durante a alimentação do paciente, mas existem 3 tipos de terapia nutricional. Ou o paciente vai se alimentar por boca, que está aqui, ó, nutrição via oral, ou o paciente vai se alimentar por via enteral, que é através de sondas, ou ainda o paciente vai se alimentar por via parenteral, ou seja, intravenosa. E eu vou falar para vocês no próximo vídeo um pouquinho de cada uma delas. Então, pessoal, falando detalhadamente de cada um, a primeira via de alimentação que a gente vai falar está lá na página 61 do livro, que é a via oral de alimentação. Então, a dieta por via oral ocorre quando a alimentação do paciente é feita exclusivamente pela boca. Ele comendo sozinho ou a gente ajudando, significa que a alimentação vai ir pela boca, tá? Independente do tipo de alimentação do paciente. Quando o paciente tem uma dificuldade em deglutir, anotem aí, vocês já aprenderam, vão aprender agora uma nova terminologia. Significa que o paciente tem disfagia, ou seja, dificuldade de deglutição. E essa dificuldade de deglutição do paciente pode levar o paciente a uma complicação chamada broncoaspiração. Então, mesmo o paciente se alimentando por via oral, é necessário que a gente tome alguns cuidados em relação à alimentação dele, porque se ele estiver com dificuldade para deglutir, normalmente acontece com pacientes idosos ou pacientes com algum déficit neurológico, ele pode sim ter uma complicação chamada broncoaspiração. E aí é que entra a nossa avaliação em relação à textura do alimento, a consistência do alimento, a viscosidade, a adesividade do alimento, o grau de coesão do alimento, a firmeza, a densidade. Tudo isso tem que ser considerado na hora da gente oferecer essa dieta para o paciente. Então, tudo isso vai ser avaliado pelo serviço de nutrição e juntamente, né, com o pessoal da enfermagem. E muitas vezes vocês vão ver esse tipo de atenção ao paciente, que é o espessante alimentar. Normalmente é um pozinho que é adicionado aos líquidos do paciente, para que os líquidos, sejam oferecidos com maior segurança. Então, o espessante alimentar ele serve para espessar, ou seja, trazer textura, né, normalmente aos líquidos oferecidos para o paciente em casos de disfagia, tá? Para evitar a broncoaspiração. Bom, a segunda via de administração que a gente vai ver é a via enteral. A via enteral está lá na página 62 e significa que a dieta ela ocorre quando um paciente não consegue deglutir. Então, se ele não consegue comer por boca, vai ser passado, anotem aí, ó, um COG. O que é COG? Catéter orogástrico ou catéter nasogástrico ou catéter nasoenteral. Então, o catéter orogástrico, o catéter nasogástrico ou o catéter nasoenteral, eles servem para fazer a alimentação do paciente. E qual é a diferença entre esses 3 catéteres? Aqui eu coloquei uma foto que ficou, uma fotinha bem clássica de como os pacientes ficam quando estão com sonda, mas por essa outra imagem eu consigo explicar melhor para vocês. Um catéter um catéter orogástrico nada mais é do que um catéter que entra pela boca. Então, tá vendo que aqui tá entrando pelo nariz?
Não é esse. Imaginem que aqui teria um catéter entrando pela boca, aí ele passa pela glote epiglote, desce até o estômago. Então, se ele é orogástrico, ele tem a entrada pela boca e fica alojado no estômago. Se é um catéter nasogástrico, é exatamente esse que está mostrando aqui para vocês, ó. Entrou pelo nariz, desce pelo esôfago e cai dentro do estômago. E esse outro aqui, que é catéter nasoenteral, ele faz o mesmo caminho porque ele é naso, então ele entra pelo nariz, passa pelo esôfago e ao invés de ficar aqui alojado no estômago, ele fica alojado no duodeno. Por quê? Porque ele é um catéter nasoenteral e não gástrico. Então, o enteral fica alojado aqui, ó, mais ou menos no duodeno, que é onde está essa setinha azul aqui. Então, normalmente é uma sondinha mais comprida, por quê? Porque ela precisa percorrer esse caminho e ficar alojada aqui, tá? Anotem uma coisa que é bastante interessante e importante para vocês. Normalmente, as sondas, né, ou catéteres, tá? Eu vou chamar de sonda porque é mais comum, mas catéter também pode ser chamado como está sendo mostrado aqui para vocês, tá? Normalmente as sondas gástricas, ou seja, aquelas que ficam aqui alojadas no estômago, elas não têm uma função tão efetiva para a nutrição, ou seja, para a alimentação. Normalmente elas servem para drenagem de conteúdo do estômago. Então pensa assim, ó, o paciente tomou remédio para tentar o suicídio. Ele vai até o hospital e o médico passa um tubo, ou seja, uma sonda gástrica para esvaziar o conteúdo. Ou o paciente está com algum problema no estômago e está vomitando demais. O médico passa uma sonda para retirar o conteúdo do estômago. Então, normalmente, tanto este quanto este, que são gástricos, servem para drenagem. Não que eles sejam impossibilitados de nutrição, porque eles estão aqui, ó. Então, posso alimentar um paciente por estas vias? Sim, mas saibam que normalmente eles servem para drenagem. Já este aqui, ó, que é o enteral, ou seja, aquele que vem até aqui, o duodeno, ele fica sempre exclusivo para a nutrição. Por quê? Porque aqui nesta região não tem conteúdo a ser drenado. Então, aqui é exclusivo para a nutrição, certo? Então, se ele é oro, significa que ele entra pela boca. Se ele é gástrico, significa que vai para o estômago. Se ele é naso, significa que ele vai para o nariz, entra pelo nariz. Se ele é gástrico, ele fica no estômago, e se ele é enteral, ele fica aqui no duodeno. Então, esta é a alimentação por via enteral. Bem, além da via enteral, aliás, desculpa, além das sondas, né, que a gente viu agora, que são as sondas gástricas e sonda enteral, existe um outro tipo de nutrição, ou seja, a alimentação enteral, que é por via gastrostomia ou jejunostomia. Tá aqui o nome, ó, jejunostomia ou gastrostomia. O que é isso? O paciente vai ficar por sonda se for um tempo delimitado de tratamento. Então, o paciente não consegue se alimentar, mas sabe-se que daqui a um tempo ele vai conseguir se alimentar. Se for uma condição em que já sabe-se que o paciente não vai voltar a alimentar-se por sonda, ou, desculpa, não vai conseguir mais se alimentar por boca, ele não fica com esta sonda aqui, ó, permanente. O médico opta por fazer um procedimento cirúrgico para passar uma sonda direto no estômago, que é esta sondinha que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, é uma imagem aumentada. Então, aqui é o estômago, fica esse balãozinho prendendo lá, e aqui é o abdômen do paciente. Essa pontinha de catéter fica para fora. E é exatamente aqui que a gente vai ligar a alimentação do paciente. Então, fica direto no estômago. Aqui a gente fica com aquele catéterzinho na barriga, o paciente fica com o catéterzinho na barriga. Tanto este, que é o gástrico, esse aqui é gástrico porque ele fica no estômago, mas também tem este, ó, que fica no jejuno, que é um pedaço, a primeira porção do intestino delgado. Então, que é a segunda, né, duodeno jejuno, desculpa. Aqui, ó, o paciente também vai se alimentar
por sonda. Então, do mesmo jeito, ó, passa o catéterzinho, fica aqui com o balãozinho insuflado, e aqui, ó, tá a pele do paciente, fica aquela sondinha aqui para fora, e é por essa região que o paciente vai ser alimentado. Então, nestas duas condições, também chamamos de alimentação via enteral. E quais são os tipos de alimento que vão por essa sonda? Vejam, normalmente é um alimento industrializado, como vocês podem ver aqui, ó, ele tem a característica de farmácia. O que é isso? Vem rotulado, então é um frasco rotulado. Como é um produto farmacêutico, tem que vir com toda a informação nutricional aqui. Então, embora seja alimento, quem produz é a farmácia. Então, não é produzido em casa. Isso para todas as alimentações hospitalares, tá? Por quê? Porque um paciente que vai para casa, muitas vezes a família é ensinada a fazer alimento caseiro para dar por via sonda, tá? Mas sempre dentro do hospital será um produto industrializado farmacêutico, tá? É um produto produzido pela farmácia. E aí existem dois tipos de administração e infusão. A administração fechada e a aberta. O nome já é intuitivo. A fechada, a gente vai conectar e ela vai ficar ali, ó, em uma infusão contínua. Normalmente dura 24 horas. Esta mesma bolsinha, ela demora 24 horas para terminar. E aí, só depois de 24 horas é que a gente abre a conexão para retirar este frasquinho e colocar um frasco novo, tá? Já essa daqui é aberta, que significa que ela tem uma infusão intermitente. Então, diferente dessa que fica 24 horas, essa daqui, a cada frasco, que normalmente é um frasco menor, a cada término de frasco, que pode durar aí 6 a 8 horas, a gente retira, coloca água e aí coloca novamente depois da água um outro frasco desse. Então, aqui a troca é maior, troca-se mais vezes, por isso que chama de infusão aberta. E essa daqui, como troca só uma vez por dia, chama-se de infusão fechada. Além desses dois tipos de infusão aberta e fechada, que é a em bomba. Tem um detalhe básico. Essa daqui, que é infusão contínua, veja, tá em bomba de infusão. Essa daqui não, é contagem gota a gota. Então, é mais uma diferença entre a infusão intermitente e a infusão contínua. A infusão contínua sempre vai ser em bomba de infusão, tá? E a aberta, que é a intermitente, sempre vai ser assim, ó, gota a gota, no gotejamento. Ainda existe a infusão em bolos e a infusão cíclica. Ambas têm a administração aberta. Por quê? Porque a gente interrompe e abre o sistema mais de uma vez, tá? A infusão em bolos é quando é feita direto numa seringa, uma quantidade específica e fecha-se a sonda. Então, faz uma pequena quantidade, essa daqui teria que ser feita várias vezes ao dia, porque a quantidade é pequena, tá? Então, faz-se em bolos. Normalmente é utilizada em clínicas neonatológicas, ou seja, em neonatologia, para bebê recém-nascido, RN prematuro, tá? Então, normalmente é nessas condições. Adultos e idosos costumam utilizar ou esta infusão ou esta infusão, ou é gotejamento ou é bomba de infusão, tá? E ainda aqui, ó, tem a infusão cíclica, que é como a gente pode chamar de desmame do paciente. Então, o paciente, a gente deixa a nutrição ligada em bomba de infusão ou gotejamento durante o período noturno e de dia a gente intercala com a reintrodução alimentar via oral do paciente. Então, o paciente volta a tentar fazer a introdução alimentar durante o dia via oral e à noite a gente suplementa, né? A gente complementa, aliás, não suplementa, a gente complementa a nutrição do paciente por fórmula, né, química aqui, ou em bomba de infusão ou em gotejamento. A última via que a gente vai falar, então, é a via parenteral. Veja que o nome muda. A via parenteral, ela é a famosa alimentação administrada por veia. E aí existem dois tipos de veia, tá? Ou vai ser por via central ou por via periférica. Para isso, a gente precisa saber quais são as principais veias
centrais e quais são as periféricas. Como eu já dei isso para vocês, eu só coloquei esse desenho aqui para a gente relembrar algumas. Então, as veias centrais principais são a jugular, subclávia e a femoral. E as periféricas normalmente são as do membro superior, que pode ser a cefálica, que é essa daqui, a basílica, que é esta daqui, ou a cefálica medial, que é este finalzinho daqui da cefálica. Então, normalmente é feito ou no antebraço ou no braço do paciente, ou nestas veias centrais aqui. Reparem que a característica da nutrição, desculpa, da bolsa é bem diferente daquela anterior. Aquela outra nutrição, ela tinha da enteral uma característica leitosa, de café com leite, na verdade, né? Ela aparecia, deixa eu voltar lá para vocês verem. Ó, é meio marronzinha clara e parece café com leite. Então, essa daqui, quando eu vejo esse tipo, eu já sei que ela está indo por via enteral, ou seja, vai passar pelo estômago do paciente de qualquer forma. Já a parenteral, observem, ela é branca, sempre vai ser assim branca, e sempre vai ser administrada em bomba de infusão. Então, vocês nunca vão ver uma dieta parenteral por gotejamento, tá? Sempre vai ser por via infusão em bomba. Bom, é muito importante saber disso, porque já houve muitos casos de pacientes que morrem porque o técnico ou auxiliar de enfermagem fez a administração daquela nutrição enteral na veia do paciente. Então, essa daqui é exclusiva de veia, aquela outra é exclusiva de sonda, tá? Hoje em dia, os fabricantes dos equipos, eles já fizeram conexões que não são compatíveis para tentar minimizar os erros, mas ainda assim tem gente que usa a criatividade e consegue conectar. Então é muito importante que vocês tenham essa consciência de que aquela, ou seja, esta daqui, é por vias sondas enterais, seja o catéter orogástrico, seja o catéter nasogástrico, seja por catéter nasoenteral, ou por gastrostomia, ou por jejunostomia. Já essa daqui é exclusiva por veias centrais ou por veias periféricas. Então, esta daqui é por veia. E aí eu vou deixar essa imagem aqui de término para vocês, e isso daqui, essa imagem vai fazer parte do exercício que eu vou dar para vocês. Vocês vão simplesmente descrever, de acordo com a numeração, qual é a via de administração que está sendo apontada pela seta. Então, esse daqui eu vou deixar a numeração lá e vou pedir para vocês descreverem qual é a via número 1, qual é a via 2, 3, 4 e qual é a via 5. Bom, pessoal, acompanhem também, tá no livro lá, Via Parenteral, tá no livro na página 66. E vocês vão ver que no livro também tem, nas páginas 63 até a 65, uma técnica que se chama procedimento de passagem de catéter naso e orogástrico. Por que que eu não vou dar a técnica de passagem de catéter para vocês? Porque o Corém, ele proibiu a passagem de catéteres enterais e gástricos por auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, se vocês derem uma olhadinha lá no Corém, eu vou deixar aqui também para vocês, mas tem a resolução de que técnicos e auxiliares de enfermagem não podem fazer a introdução de catéteres enterais ou gástricos. Então, não há mais a necessidade de vocês saberem a técnica de passagem. Por isso que a gente eu dei bastante ênfase aqui para vocês na administração dos alimentos, porque isso, 100% desta atividade é feita por auxiliares de enfermagem. Então, eu vou deixar aqui como anexo essa resolução do Corém para que vocês tomem conhecimento também. Até mais, pessoal, bons estudos.